ficando assim, eu oro por vocês e vocês orem por mim, amados. A perseguição não é fácil, mas vamos rompendo em fé, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vamos ouvir irmão Elias e na sequência as crianças, e logo após vamos ouvir irmão Sônia. Confirmado, amém. Irmão Dimas foi a pessoa que converteu primeiro que eu, irmãos. Ele foi o primeiro que batizou com 12 anos. Eu achava estranho na família. O primeiro foi ele e minha mãe. Isso foi lá para os anos... faz muitos anos. E eu era incrédulo, não queria nem saber da igreja, mas o Senhor me converteu também. Saúde, irmão, com a paz do Senhor, amém? Quem está feliz com Cristo aí? Glória a Deus. Mais um dia que o Senhor nos proporciona, né, irmãos? O salmista diz que até o pássaro encontrou espaço na casa do Senhor. Salmo 100 diz que entrai pelas portas do Senhor com louvores. Nós temos que ser gratos a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, né, irmãos? Somos testemunha de um reino que nunca terá fim. Eu quero apenas partilhar com os irmãos aqui um texto da palavra do Senhor. Tiago capítulo 5, versículo 7, que diz assim: sejam, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, Tiago aqui, ele partilha com nós esses 3 versículos aqui, preciosos demais, e ele fala da importância de nós sermos pacientes e perseverantes. Vivemos num tempo onde as pessoas desistem fácil. Hoje em dia é fácil de a gente encontrar pessoas que começam a fazer o curso, terminam, tudo que nós proponhamos a fazer em nossas vidas, seja circular, seja para as coisas de Deus, a gente tem muita tendência de desanimar, de parar no meio do caminho. E Tiago aqui, ele vai fazer uso do exemplo do agricultor. Ele é paciente para com a sua colheita. Ele planta a semente no intuito de colher bons frutos, e colher muitos frutos. Mas esse processo é necessário ter muita paciência e perseverança, porque durante todo esse processo que ele planta, existe muita dedicação, existe muito labor, muito trabalho, e é certo que a perseverança se faz eficaz. Na nossa vida cristã também, da mesma forma. A Bíblia diz que Deus enxugará de nós todas as lágrimas. Isso significa que enquanto nós estivermos aqui, irmãos, será luto, será dor, será muitos momentos de tristeza, muitos momentos de agonia, muitos momentos desesperadores, mas nós temos uma esperança viva que um dia nós reinaremos com Cristo. Essa é a nossa alegria, porque a palavra de Deus disse aqui que a vinda do Senhor está próxima. Persevere e viva uma vida de devoção e reta com Deus. Amém? Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Irmãos, se os irmãos puderem ficar de pé, vamos fazer uma oração, pedir a Deus para alegrar o nosso coração mais ainda, e que Ele possa encher nosso coração de bastante alegria nessa noite. E logo após as crianças, e logo após, irmã Sônia. Senhor Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, não porque nós merecemos, Jesus. Senhor, a Tua graça, Senhor, ela é maravilhosa em nossas vidas, Senhor. O Teu poder, Senhor, é maravilhoso para nos alegrar, Jesus. Tira toda a tristeza, Senhor, tudo aquilo que está, Senhor, às vezes, meu Pai, nos apertando, Senhor, para não sentir a Tua presença. Pai bendito, Senhor, faz presença com o poder do Teu Espírito Santo em nossas vidas, Pai. Abençoa cada louvor, Senhor, a cada palavra, Jesus, que for, Senhor, dada a oportunidade para louvar. Jesus, estamos aqui porque o Senhor nos comprou, Senhor, com preço muito caro, Jesus, com preço de sangue lá na cruz do Calvário. Jesus querido, habita em nosso meio nesta noite, pelo poder da Tua glória, Jesus. Em nome da Tua palavra estamos aqui nesta noite, em nome, Senhor, Jesus querido, do Teu projeto maravilhoso de salvação.
em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. As crianças. Vamos ouvir a irmã Sônia. Irmão, só para não ficar bastante louvor, eu queria ouvir a irmã Vaneide. Vou ver, irmã Sônia, irmã Vaneide. E logo após, queremos ouvir aquele irmão lá, o cooperador. Não, é Ailson, irmão Ailson. Amém, irmãos? Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu desejo ler aqui em Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam e daqueles que buscam a sua face, ó Deus de Jacó.
Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém. Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Uma maneira logo após o irmão Ailson. Irmãos, nós queria ouvir as irmãs louvar o Senhor, logo após. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Nós estamos felizes com mais essa oportunidade que o Senhor nos tem dado. E oportunidade essa, quando o Senhor nos dá de estar na casa dEle, a gente deve estar atento para tudo quanto o Senhor está fazendo, o quanto o Senhor está falando, porque às vezes nós aguardamos ali, para aquele momento final da palavra, Deus vai falar comigo, mas o Senhor, na verdade, já está falando conosco desde o início do culto. O Senhor já está falando conosco. Aquele que chegou aqui desde a primeira oração, desde o primeiro louvor que foi entoado, eu tenho certeza que já conseguiu sentir e perceber a presença de Deus desde o início. Então, presta atenção, faz de conta que quem está do seu lado veio aqui e está aí como se estivesse simplesmente mudo, não veio para conversar, veio para prestar atenção no culto, veio para falar simplesmente com o Pai. Vamos ficar ligados no trono da graça, para que a gente possa receber realmente de Deus o que nós viemos buscar. Não perca a oportunidade, porque numa palavra só, o Senhor pode te dar a resposta que você veio buscar nessa noite. Quem sabe o Senhor já não deu a resposta que você veio buscar, e às vezes a falta de atenção nos faz isso. Mas vem para um lugar que você veio para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Ele está presente aqui em nosso meio, e o nome do Senhor é que deve ser exaltado aqui. Glória a Deus. Irmãos, eu quero ler somente um versículo aqui, em Lucas, no capítulo 8, e o versículo de número 41, nos diz assim: eis que veio um homem chamado Jairo, e este era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Amém? Eu quero deixar esse versículo para a meditação da igreja, e dizer para a igreja o seguinte: esse homem era um homem na qual ele era um dos chefes da sinagoga, um homem importante, mas a importância que ele tinha, o poder aquisitivo que ele tinha, não conseguiu sanar a necessidade que ele tinha. O problema que ele passava estava na casa dele. Com certeza ele já tinha recorrido a tudo o que ele podia conseguir recorrer aqui na terra, ele já tinha recorrido, mas não tinha solucionado o problema dele. E aí que está, a gente está atento para a presença do Senhor Jesus. Ele vai até Jesus e ele fala com Jesus do problema que ele tinha. Ele pede Jesus para ir à casa dele. Havia uma necessidade da presença do Senhor na casa dele. Mas naquele exato momento chega uma mulher e começa a interromper, porque aquela mulher toca em Jesus, aquela mulher curada, e Jesus para ali e vai ver o que estava acontecendo e perguntar quem havia tocado nele. Irmãos, eu fico imaginando aquele homem, imagino que ele deve ter entrado assim, de certa forma, ficado preocupado, mas a minha filha está morrendo, e ele ainda está atendendo ela antes de me ver. Mas tudo tem um momento certo para o Senhor fazer.
Jesus realiza a cura na vida daquela mulher naquele momento, mas a vez daquele homem estava chegando. O Senhor tem um milagre para você no momento certo dele. É simplesmente ficar na dispensação do Pai, porque Ele vai fazer. E presta atenção nas palavras que foram ditas aqui nesta noite, para você não desistir. Você já conseguiu prestar atenção que em todas as palavras que foram ditas aqui, o Senhor está nos focando para não desistir? Para continuar perseverando, continuar firme. Fica firme, persevera. A sua vez vai chegar. Jesus terminou, foi até a casa de Lázaro, até a casa de Jairo, e disse para Jairo antes: olha, não preocupa não, a menina apenas dorme. Vai chegar o momento do seu milagre. Não se preocupa, simplesmente fique atento com a minha presença, porque a sua hora vai chegar. Continua glorificando ao Senhor e não pensa de desistir não. Não desiste não, porque a caminhada é longa. Tem muita coisa a ser feita ainda. Louvado e agradecido o nome do Senhor. Que Deus abençoe a igreja. Glória a Deus. Irmã Ailton, logo após a irmã Messianas, e logo após as duas, a esposa do pastor e a irmã vai louvar o Senhor e recolher dízimos e as ofertas, a obra do Senhor. Eu vos saúdo com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados. Motivo de alegria estarmos reunidos na casa do Senhor mais uma vez, visto que todas as vezes que nos reunimos, a presença dEle é notória no meio do povo. Antes mesmo de entrarmos nesta reunião, o Senhor já estava aqui neste lugar. E certamente Ele já falou e vai falar muito mais ao vosso coração. No livro de Apocalipse, capítulo de número 21, diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia, adereçada como uma esposa embelezada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus será o seu Deus e estará com eles. E Deus limpará toda lágrima de seus olhos, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me mais: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me ainda: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E quem vencer herdará todas as coisas. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Amados e queridos irmãos, João, na ilha de Patmos, ele pôde deslumbrar desta visão dos céus, da nova Jerusalém. E se hoje nós estamos reunidos aqui, é porque Ele está cumprindo com a sua palavra. Ele tem cumprido, porque se você se assentou nesses bancos aqui nesta noite, é porque Ele enviou o seu Filho amado, e desceu lá dos céus, enfeitou os céus, e desceu como homem sobre esta terra. E por 33 anos Ele peregrinou nesta terra, para que eu e você tivesse direito de salvação. Aqui está falando de promessas, e Deus tem promessa a cumprir na vida de cada um que adentrou neste lugar. Todos os dias que reunimos em seu nome, Ele vem reafirmando para que possamos estar firmados na rocha eterna, para que naquele grande dia nós possamos se sentar com Ele nos tronos de glória, e aceiar com Ele, Ele conosco, e nós tivemos grande comunhão ali.
a paixão de Cristo que foi comemorada alguns dias atrás. Muitos estão ainda na quinta-feira de angústia, outros estão na sexta-feira de dor, alguns estão na desesperança do sábado, mas a igreja do Senhor está firmado no domingo de salvação, aonde Ele ressuscitou, está à destra do Pai para salvar a tua igreja. Por isso é motivo da igreja se alegrar na presença do Senhor e buscar constantemente a sua face, porque Ele não nos abandonou, Ele permanece firme na casa do Senhor. Muitos têm trocado este Deus por qualquer coisa. Muitos têm trocado a salvação do Senhor, aquilo que Ele planejou, que Ele arquitetou, e têm trocado por qualquer coisa. Mas eu digo a você nesta noite, vale a pena, porque Ele é o alfa, o princípio e o fim. Ele é aquele que vai adiante da sua igreja, tirando todos os empecilhos e dando vitória para a sua igreja. Nesta noite, igreja do Senhor, tão somente glorifique e exalte o nome dEle, porque Ele está no meio da sua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Eu lembrei as irmãs Messiano, e logo após eu confundi aqui, que eu não vi que a esposa do pastor não está, né? Mas a irmã louva, a irmã vai louvar o nome do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Aleluia, Jesus. O nosso Deus estar aqui nesta noite. Aleluia. Glória a Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está aguardando a vinda de Jesus aí? Glória a Deus. Jesus, glória a Deus.
vossos olhos Deus enxugará. Nossa mente e alegria, pois eu tenho triunfar. Na linda mansão celeste sem igual. Sua vinda aguardo eu, cantando meu lá no céu. Seus passos hei de ouvir, soando além do escuro véu. As trombetas soarão, o céu se abrirá, e Cristo em nuvem de glórias aparecerá. E a igreja transformada será arrebatada, e ao lado de Jesus para sempre morar. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. As trombetas soarão, os céus se abrirão, e Cristo nas nuvens de glórias aparecerá. E a igreja transformada será arrebatada, e ao lado de Jesus para sempre morar. A igreja transformada será arrebatada, e ao lado de Jesus para sempre morar. Breve Jesus voltará. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A irmã Hermina louva o Senhor e vamos recolher dízimos e oferta para a obra do Senhor, irmãos. Essa obra, como os irmãos sabem, necessita das nossas contribuições para manter, porque nós estamos aqui buscando um mundo espiritual, mas para manter a obra do Senhor depende das contribuições nossas, para que essa obra possa permanecer de pé, para que podemos louvar o nome do Senhor. Vamos ouvir a irmã Hermina que louva o Senhor. Amém, Jesus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Vou louvar o Senhor com um hino bastante conhecido aqui. Minha companheira está em viagem, mas eu vou louvar o Senhor aqui. E a igreja tem liberdade de cantar junto comigo. Como se fosse no vídeo, eu vejo
Glória a Deus. O grupo de louvor louva o Senhor. Logo após, pastor. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor. Convidamos a igreja para ficar de pé, para louvar juntamente com a gente. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu
aleluias. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, que és maravilhoso para mim. Você declare: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso Agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Queridos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Antes da gente ir para a palavra, eu queria apresentar os nossos irmãos que nos visitam nesta noite, que é motivo de muita alegria tê-los aqui conosco. E eu queria que, assim que mencionasse seu nome, dasse um sinal com a sua mão para que a gente pudesse identificar você entre os outros irmãos. Conosco está nesta noite nosso irmão Paulo Sérgio e sua esposa Karen. Onde estão os nossos irmãos? Está ali. Deus abençoe a vida de vocês. Estamos imensamente felizes por Deus ter trago vocês nesta noite para cultuarmos conosco. Conosco também está nossa irmã Patrícia e a sua filha Ana. Irmã Patrícia, sim. Deus abençoe, irmã Patrícia. Nós estamos muito felizes com a presença de você, da Ana. Que Jesus abençoe vocês grandemente. Estamos imensamente felizes com a presença de vocês aqui nesta noite. Que vocês, tanto a Ana quanto o nosso irmão, tanto a nossa irmã Patrícia, tenha liberdade de adorar a Deus, de glorificar a Deus nesta noite. Tem uma outra pessoa ali, acho que o nome não foi pego. Por favor. Oi? É o genro da irmã Patrícia. Jesus te abençoe, meu filho. Estamos felizes com a sua presença, que Jesus possa te presentear nesta noite com a palavra no seu coração, tá bom? Ficamos muito felizes com a presença de vocês aqui nesta noite. Jesus te abençoe grandemente. Vamos dizer a eles que eles é bem-vindo, irmão? Vamos? Sois bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Jesus abençoe vocês grandemente. Eu queria já ir para a palavra. Nossa irmã, esposa da irmã Elias, dá um abraço na irmã Patrícia, por favor, na sua filha aí, e a outra irmã que está lá atrás, faça isso por nós, que eu tenho certeza que elas vão ficar felizes. Irmão Davi, faz o mesmo com os nossos irmãos aí, em nosso nome aqui, que Jesus possa abençoar grandemente a vida de todos vocês. Queridos, sem mais delongas, nós vamos para a palavra de Deus nesta noite. Hoje foi dito aqui sobre a vinda do Senhor Jesus, foi dito aqui sobre a presença de Deus, foi lido salmos maravilhosos, e a Bíblia diz que quando o povo de Deus se reúne, uns têm salmo, outros têm cântico, outros têm palavra, e tudo é para bem dizer o nome do Senhor Jesus. Então eu não quero sair fora desta visão que Deus deu para o servo dele conduzir esse culto, e queria manter também dentro desse mesmo assunto. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo de número 30 e o versículo de número 19. Alguém pode dizer assim: pastor, o que tem a ver o texto que o senhor vai ver com arrebatamento, com chamada de Jesus à igreja? O senhor vai lá para o Velho Testamento, escolhe um texto desse, o que tem? Parece que não tem muito a ver esse negócio, mas escuta só que Deus tem uma palavra para o seu coração. Creio que Deus vai conduzir esta palavra para que ela chegue ao seu íntimo e que você saiba que Deus escolheu esta palavra para falar com você aqui nesta noite. Amém, queridos?
Deuteronômio capítulo 30 e o verso de número 19, diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? Amém. Os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que te tem proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Podeis assentar. Queridos, esse texto é um dos textos que é bastante simbólica, esta passagem, porque ela foi uma das recomendações que Deus deu a Moisés para passar o teu servo, quando ainda na caminhada Josué, orientando os desígnios que deveria o povo de Deus tomar, quando adentrasse em Canaã, quando entrasse na terra prometida. Se você pegar esse texto, Deus, do capítulo de número 27, você vai ver que lá tem uma recomendação voltada para esse assunto. E que assunto é esse, irmão Edmar, que o senhor quer falar, que tem a ver também com salvação, que tem a ver também com eternidade, que tem a ver com bênção, que tem a ver com milagres? Esse texto que nós propomos nesta noite a trabalhar, a ler com os irmãos e compartilhar um pouquinho dele, diz respeito sobre escolha certa, escolha que Deus propõe para que possamos fazer. É interessante que quando no capítulo de número 30 e o versículo que nós lemos, a Bíblia diz que o próprio Deus dá ordem a Moisés para que ele escrevesse. E quando você lê um pouquinho a respeito desta história, você vai ver que não foi aleatoriamente esta ordem de Deus dada, não foi assim algo que surgiu no coração de Moisés, para que Moisés falasse com o povo, não foi algo assim que Moisés, quem sabe, pensou consigo, e deve ter pensado o seguinte: olha, eu vou fazer um chamado para esse povo aqui, para falar com esse povo. Não, isso é muito mais profundo, ele é muito mais emblemático, ele refere muito mais as tomadas de decisões. E aqui dentro desse texto a gente percebe que Deus nos propõe escolha, e escolha que Deus propõe, certamente escolha certa. Deus não interfere nesse quesito da gente escolher, mas Ele nos mostra que tipo de escolha que devemos fazer para que possamos ir bem, para que possamos ser bem sucedidos, para que nós possamos levar uma vida justa, uma vida de temor a Deus, mas uma vida que tenha respaldo na palavra e que tenha compromisso na adoração, e que tenha, além de tudo isso, um final feliz na presença de Deus e na eternidade com o Senhor. Se você ler o capítulo de número 27, você vai encontrar lá que Deus chama Moisés e diz: olha, Moisés, passa essas ordens, e diz ao povo que quando eles adentraram na terra prometida, quando eles passaram o Jordão, porque o Jordão aqui era um divisor de águas, se passasse o Jordão já estava entrando em Canaã. Então ele diz ao povo, e que escolha pedras que sejam pedras grandes, e que calhem essas pedras, passa cal nessas pedras, para que possa escrever lá os mandamentos. Ou seja, a gente percebe aqui, irmãos, que por uma segunda vez, Deus manda então escrever em pedra os seus mandamentos, mas desta vez para referendar ao povo que ele seria bem sucedido se atentasse para as escritas que estavam ali. E quando a instrução é passada ao seu servo, ele diz: olha, e parte das tribos de Israel será dividida em dois grupos distintos, e dois desses grupos estarão lá no Monte Ebal, e o outro grupo está no Monte Gerizim. E aqueles que estiver lá no Monte Ebal, eles vão ter o cuidado de talhar estas pedras, de trabalhar essas pedras e escrever nelas o que eu vou te mandar como lei, para que o povo lá, olhando, chegando lá, oferecendo um sacrifício nesse Monte Ebal. E é interessante, amados e queridos irmãos, antes que você faça uma analogia errada do texto, é interessante que Deus dá ordem para que faça um sacrifício no Monte Ebal e não no Monte
Monte Gerezi, era no Monte Ebal que era a recomendação. E aqueles que é bom leitor de Bíblia já sabe que o Monte Ebal, ele estava ali representado por pessoas, e que as pessoas estavam ali, que aquele grupo de pessoas estava ali para proferir palavra de maldição e não palavra de bênção. Mas Deus estava dizendo: oferece um sacrifício lá. Por que isso? Por que Deus diz: olha, ao Monte Ebal, escolhe o Monte Ebal, e lá estarão as pessoas, lá estarão os levitas, e eles com a tribo proferirão palavra de maldição. E Deus pede um sacrifício, para que oferecesse um sacrifício nesse lugar e não no Monte Gerezi. Fica parecendo que é contraditório, mas a única resposta plausível a isso é que Deus queria mostrar para o teu povo que mesmo nas escolhas erradas, as tomadas erradas de escolha não faz jus ao que Deus quer. As tomadas de escolha errada que as pessoas tomam não faz jus à determinação de Deus. Aquilo que nós passamos ou que nós sofremos nesta vida, por tomar decisões que não são eficazes, é por conta e risco nosso. Mas Deus queria mostrar que Ele estava lá, ciente de tudo que ia ser lido no Monte Ebal, para que não faltasse palavra alguma, para que todos que estivessem ali tivessem ciência que Deus estava falando, que Deus estava mostrando. Agora, meus queridos e amados irmãos, quando a gente lê essa história, a gente debruça sobre ela e fica pensando: mas por que Deus fez isso? Quando Ele divide as tribos, e o número representativo de 6 em um monte e o outro, e lá ficavam as pessoas proferindo no Monte Ebal palavras de maldição, mas no Monte Gerezi estava um grupo de pessoas proferindo palavras de bênção. Mas era só isso, irmão Edmar? Não, aleluia. Se a gente atentar para o capítulo de número 28, lá está dizendo: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, que tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, hoje o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. O problema é que nós não conseguimos entender isso. Nós às vezes buscamos uma exaltação pessoal, buscamos uma exaltação pelos nossos méritos, buscamos uma exaltação pelo nosso conhecimento, pelo nosso poder, pelo, quem sabe, a persuasão na fala. Buscamos uma exaltação quando fazemos algo bem, quando praticamos alguma coisa e analisamos: ficou perfeito o que eu fiz. Mas Deus está dizendo que a exaltação sincera e feliz é para aqueles que obedecem à voz de Deus, para aqueles que ouvem a palavra de Deus e que submetem a ela na obediência. Aleluia. Então, um dos nossos irmãos está no Monte Gerezi, proferindo as palavras de bênção. Se hoje ouvir a voz e guardares os meus mandamentos, sobre todas as nações eu te exaltarei. Olha que coisa grandiosa, irmãos. Deus não está te falando que Ele vai exaltar aquele povo sobre um povo menor, não, está falando sobre todas as nações. Passaram-se os anos diante desta palavra, mas quando nós vemos que o povo de Israel, nos dias odiernos, é uma nação bem sucedida, faz jus à obediência, à lei, à palavra do Senhor que eles guardaram no vosso coração. No versículo de número 2, a Bíblia diz: e todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Olha a importância que se dá em ouvir a voz de Deus. Quem ouve a voz de Deus não anda tropeçando em obstáculo. Quem ouve a voz de Deus de fato, aleluia, não usa a sua boca para defamar ou para falar mal de alguém. Quem ouve a voz de Deus de fato, tem guardado no seu coração, aleluia, as bênçãos do Senhor estará sobre a vida dele. Mas ele continua dizendo: bendito será na cidade e bendito será no campo. Aleluia. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Que o servo de Deus que ouve a sua voz e obedece a tua palavra, aonde ele colocar a planta do vosso pé, ele será abençoado. Aleluia.
Aquele que ouve a voz do Senhor, ele não só será abençoado na cidade, mas será abençoado no campo. Uma outra lição que nós entendemos dentro desse texto é que a bênção do Senhor acompanha aquele que obedece à sua palavra, não importa onde que ele esteja, não importa o lugar que ele esteja, a bênção de Deus está projetada na vida dele, porque no coração dele tem obediência para obedecer a Deus. São 12 bênçãos proferidas no Monte Gerizim. Dentre elas as mais lindas que a Bíblia diz, pois no versículo de número 4 diz: bendito é o fruto do teu ventre, e bendito o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Para quem é obediente à palavra, a bênção de Deus que está na vida dele, aleluia, atinge até as criações que ele tem. Bendito é o fruto do ventre, o teu ventre, mas bendito é a criação a qual tu tens também. Aleluia. O que eu percebo aqui, irmãos, que quando Deus tira para abençoar aquele que obedece, ele abençoa por completo. Aleluia. Aleluia. Não aceite palavra de maldição na tua vida, seja ela vinda de quem for, porque se o Deus que você serve, aleluia, te abençoou, abençoado está. Não tem, aleluia, por que se preocupar. Às vezes a gente fica olhando e escutando coisas, as pessoas tentando denegrir a imagem de alguém, falando mal, fazendo isso, fazendo aquilo. Não, Deus está com as tuas mãos estendidas sobre o teu povo para abençoar, e não importa onde que ele esteja, a bênção de Deus estará na vida dele. Não dá para amaldiçoar quem Deus abençoa. Balaão experimentou isso, Balaque viu isso de perto. Quando Balaque mandou buscar o profeta Balaão para profetizar contra o povo de Israel, pagou para um profeta se corromper, e aleluia, e leva ele no cume do monte para amaldiçoar o povo de Israel. E Deus disse: você pode até ir, mas tu não vai amaldiçoar o meu povo, porque eu já abençoei. Aleluia. Você vai dizer justamente o que eu disse. Aleluia. Quão bom é quando Deus muda, aleluia, até a voz, aleluia, do que estava corrompido para abençoar alguém. E Balaão começa então a tentar amaldiçoar o povo, e só a bênção saía da boca dele. Balaque chama Balaão e diz: que negócio é esse? Eu te trouxe aqui, estou te pagando para você era amaldiçoar, e eu sei que então só tem abençoado. E ele disse ao rei, aleluia, Balaque: como é que eu posso amaldiçoar o povo que Deus abençoou? Aleluia. Você não escutou? Como é que eu posso amaldiçoar o povo que Deus abençoou? A maldição não chegará na tua casa, a maldição não chegará na tua família, a maldição não chegará aos teus, não chegará aquilo que tu possui, porque Deus de antemão abençoou. Aleluia. Aleluia. No verso de número 5, aleluia, ele diz: bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito é o pão. Ele não está falando que é bendito só o pão. O lugar de fazer o pão é abençoado. O lugar de amassar a massa é abençoado. Por que é abençoado? Porque Deus te abençoou. Porque Deus te escolheu para abençoar. Porque Deus te chamou para abençoar. Às vezes a gente fica perdendo tempo com coisas mesquinhas, irmãos, preocupado.
com medo de tomar uma decisão. Mas o povo encoava lá no Monte Gerizim estas palavras de bênção para o povo de Israel. E por que naquele lugar? Porque é o segundo relato da geografia bíblica, os dois montes eram um de um lado, um virado para o outro, e no meio havia um vale. Aonde o povo estava sendo abençoado não era em cima do monte, era no vale. Mas Deus estava usando palavras proféticas para abençoar aqueles que estavam lá embaixo. Era lugar de estratégia. Nos relatos históricos, chega a dizer que no Monte Gerizim havia uma cavidade lá, como que se fosse um altar, e era justamente lá que estavam as pessoas que Deus tinha escolhido para abençoar, para proferir palavra de bênção. E aquela voz ecoava dentro do vale, e a nação estava dentro do vale, mas ouvindo a voz. Agora tem coisas aqui dentro desse texto que não é um imaginário humano, que não é uma suposição. Quando eu havia dito para os irmãos que esses dois montes, ou que esta história do Monte Gerizim e do Monte Ebal, esta passagem tem uma simbologia muito grande. A primeira que nós encontramos é que eram dois montes, um virado para o outro, no meio um vale. As nações que estavam ali representadas através das tribos, as 2 tribos de Israel foram divididas, e um grupo de 6 estava representando lá no Monte Ebal, e o outro grupo no Monte Gerizim. Então eram 2 montes, mas não era só isso. O mais profundo do que isso aqui era que eram 2 escolhas. E é interessante que quando você busca os relatos bíblicos, Deus só trabalha com 2 escolhas. Deus não trabalha com uma terceira via. Quando diz a Bíblia, ou é meu, ou não é. Ou está debaixo de bênção, ou está debaixo de maldição. Não existe um terceiro caminho. Não existe o quase para Deus. Não existe o mais ou menos para Deus. Ou é ou não é. Ou a gente decide virar. E é interessante que dentro dos 2 montes, qualquer posicionamento que alguém virasse, ele tinha que estar ligado a um ou outro. Se a voz ecoasse do Monte Gerizim, era provável que as pessoas viravam para lá. Mas a resposta do Monte Ebal também ecoava. Era 2 montes, era 2 grupos, era 2 escolhas, era 2 sentenças, claro, uma de bênção, uma de maldição. Mas o que era válido era apenas uma escolha. Não tinha 2 escolhas. E aquele povo deveria decidir naquele exato momento. Queridos, eu estou lendo esse texto, parte desse texto, para você nesta noite algumas verdades sobre escolha. A nossa vida é cercada de escolha. Tudo que nós fazemos no dia, é escolha. É você que escolhe a hora de almoçar, de comer. É você que escolhe a profissão que quer seguir. A nossa vida é tomada por escolha. E é por isso que Deus leva esse povo para ouvir que eles tinham apenas 2 escolhas. Uma de servir a Deus e ser abençoado, e outra de não servir a Deus e ser amaldiçoado. E a palavra escolha do latim é escolegeres, que significa colher de várias partes. Eles deveriam naquele dia ouvir as 2 colocações. E o próprio Deus diz: hoje eu coloco diante de vocês a vida e a morte. E Deus não interfere na escolha humana. Engana quem pensa que Deus interfere em escolha humana.
Deus faz ressalvas. E Ele diz para o povo: escolhei então a vida, se quer ter vida, se quer ter abundância. Hoje eu proponho para vocês a vida e a morte. Escolher, pois, a vida. Ele dá sugestões porque o processo de escolha deve ser particular de cada um. Por quê, irmão Edmar? Porque a escolha permite nos ver com antecedência o resultado final daquilo que nós escolhemos. A escolha permite nós ver com antecedência o resultado final da nossa escolha. No mundo espiritual isso não é diferente. Era disso que Deus estava tratando com esse povo, dizendo: vocês escolhem, mas fica ciente que o resultado da vossa escolha vocês estão vendo com antecedência. Escolha servir a Deus, escolha andar com Deus, escolha estar com Deus, porque bendito serás em toda a terra, bendito será na cidade e no campo, bendito será o fruto do vosso ventre. E às vezes você para e dizendo: parece que meu filho, parece que fulano tem uma maldição. A partir de hoje eu te peço para mudar esse vocabulário e dizer aquilo que Deus abençoou. Satanás não terá poder de amaldiçoar. Nós encontramos pessoas sofrendo no mundo de hoje por causa das tomadas de decisões erradas, por causa de escolhas erradas que fizeram. O único diferencial que tem é que se alguém ainda em vida resolver mudar essa escolha errada que tomou, ainda há tempo. Muitas das vezes nós somos chocados pelas interferências de terceiro nas nossas tomadas de escolha. Nós somos suscitos a isso, de ouvir muito voz de terceiro, voz de pessoas que estão desviadas, voz de pessoas que não têm compromisso com Deus, voz de pessoas que estão caídas, voz de pessoas que não têm posicionamento diante de Deus, voz de pessoas que às vezes não dá credibilidade à palavra, à sã doutrina de Deus. Dá atenção para a voz que talvez não tenha uma ligadura com o céu, não tem comunhão com Deus, não tem vida de altar, não tem vida de oração, não tem vida de consagração, e às vezes nós damos assunto a esse tipo de voz nas tomadas de escolha. Nem Deus quis interferir nas tomadas de escolha. Deus propôs, Deus mostrou qual deveria ser a escolha. Às vezes, irmãos, na nossa caminhada, isso é comum, pensa que acontece só com você, com um membro, não acontece com o pastor, com o membro, acontece com todo mundo. Às vezes nós somos levados por uma enxurrada de posicionamento distante da palavra de Deus, distante da doutrina, distante do caminho do céu. E se a gente não ficar esperto, daqui a pouco a gente está aplaudindo movimentos que não tem nada de Deus, que não está nem aí com a vida da pessoa, se está indo para o inferno ou se está indo para o céu. Se a gente não tomar cuidado, a gente é levado, é um caminho escorregadio. Mas eu preciso dizer mais uma vez que Deus tem um povo nesse lugar, que Ele chamou. E se nós escolhemos andar com Deus, que sejamos sinceros no andar com Deus, que sejamos tementes na nossa caminhada. No versículo 7 a Bíblia diz: e o Senhor entregará os teus inimigos que se levantaram contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti.
Deus promete prosperar no pão, no trabalho do campo, na cidade se você estiver, na sua animaria se você estiver. Mas Ele também traz uma ressalva dizendo que entregará o vosso inimigo. E Ele dirá: é Ele, e o Senhor ferirá aqueles que vierem contra ti. Por um caminho virão, mas por 7 fugirão de ti. Você não percebeu o cuidado de Deus tem com a sua vida, né? Vai fugir um por um de ti, aleluia. Se atentamente ouvir a voz de Deus, se atentamente obedecer os teus caminhos. Muitas das vezes nós somos arrastados por os conselhos, irmãos. Conselhos são bons para nos orientarmos, mas escuta uma verdade que eu vou te dizer aqui nesta noite. Mas deve ser avaliado de onde vem, quem está aconselhando, se tem exemplo, se sabe de fato, ou se é apenas alguém querendo que você desvie do caminho do Senhor. Conselhos são bons para você orientar. Talvez alguém está perguntando: mas que palavra é essa que o senhor está pregando? Que eu não estou entendendo onde o senhor quer chegar. Você não sabe, mas essa palavra hoje tem endereço. E não está lá fora quem precisa ouvir essa palavra, está aqui dentro. É tão bom quando a gente entra num ambiente que a gente sabe que Deus está falando, irmãos. É tão bom quando a gente, aleluia, está num lugar que a gente sabe que não está fazendo marabalismo para dizer que Deus está falando. É a pura verdade, é a palavra, e ela é o suficiente. No versículo 8, o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puser as mãos. Em tudo. A gente tem um poder dado por Deus na nossa vida, irmãos, que a gente não faz uso de 1% dele. A gente usa ele muito pouco. A Bíblia nos garante que, segundo o relato de Deus, se nós ouvir a voz de Deus e obedecer os teus mandamentos e andar nos teus caminhos, aonde colocar as nossas mãos, a bênção de Deus estará ali. Mas para quem obedece, aleluia. Sabe por que a igreja odiana está sofrendo? Parte desse sofrimento que a igreja está tendo nos dias atuais é porque romperam, deixaram de lado a oração em posição de mãos. Segundo lugar, é porque também tem muitos aí que está colocando a mão que não tem autoridade de Deus e nem tem discernimento, está colocando por colocar, e às vezes esse tipo de conduta até atrai maldição. É por isso que a gente tem que ter cuidado, se está na palavra, se o que está dizendo, o que está pregando está na palavra. Ah, irmão, vocês não sabem o que é, não é cochear em dois caminhos, mas é você ficar diante do que está acontecendo com as igrejas atuais. O modismo que tomou conta das igrejas, e essas igrejas estão superlotadas. E às vezes a gente para e olha e fala assim: quer saber? Podia fazer isso também. Fala que eu penso que isso não vai na cabeça de alguém. Mas quando você tem intimidade com o Espírito Santo, ele logo te soa no ouvido dizendo: não é esse o caminho.
Procurai pelos caminhos antigos, Jeremias escreve isso, e andai por ele. Perguntai pelas veredas antigas, colocai-se como atalaia, e fique plantado lá perguntando como era o caminho antigo, e ande por ele. Aleluia. E a maioria dos relatos que a gente escuta, você viu, em tal lugar estava cheio, em tal lugar estava assim, em tal lugar estava daquele jeito, irmão, mas aleluia, o que eu estou falando da essência do Espírito Santo. Foi dito aqui que Jesus vai buscar uma igreja, foi dito aqui que o arrebatamento da igreja vai acontecer, foi dito aqui para que nós estivéssemos preparados, foi dito aqui em salmos, em adoração a Deus, para que nós ficássemos despertados na presença de Deus, porque o Senhor virá, e o resultado da nossa escolha será, aleluia, visível nesse dia. Deus dá a possibilidade de escolha ao homem, mas é o homem que decide. Para que possamos fazer uma escolha, há sempre uma proposta, e sabemos que o sucesso depende da escolha feita, logo o resultado acompanha a escolha. O resultado acompanha a escolha. Você escolhe e o resultado é consequência. Deus é a escolha certa. Isaías diz: eis que o Senhor é a minha salvação. Isaías capítulo 12, versículo 2. O Senhor é a minha salvação. O profeta Isaías, ele intitula de tal forma, ele coloca de tal forma que ele fala: olha, qualquer que seja o problema, qualquer que seja a dificuldade, a minha salvação é o Senhor. Qualquer que seja o problema que eu esteja passando, a minha solução é o Senhor. Há uma interpretação do Salmo que diz, quando Davi diz: olhei para os montes no plural, de onde me virá o socorro. Alguém defende que uma das possibilidades é que Davi havia lembrado das maldições proferidas no Monte Ebal, mas ele lembra das bênçãos proferidas também no Monte Geazi. E quando ele lembra das bênçãos proferidas, que ele olha, faz um retrato do monte na sua memória, ele diz: a minha salvação, o meu socorro vem do Senhor, porque ele lembra, aleluia, que no momento de aflição que ele estava passando, a provisão, a promessa, o milagre, a proposta de Deus que foram feitas no Monte Geazi, estava sobre a vida dele naquele momento. Josué, depois que atravessa então o Jordão, que ele faz o povo apresentar diante de Deus, e eles escutam as 12 promessas contidas nesse capítulo, mas ele escuta também as 12 maldições, que é justamente o contrário das promessas feitas no Monte Geazi. As maldições é justamente o contrário daquilo que Deus havia prometido fazer na vida do povo. E aqui, amados e queridos irmãos, é que a gente precisa voltar a nossa atenção, porque há uma série de maldição também para aqueles que não obedecem, ou aqueles que não escolheram o caminho certo. No capítulo de número 27, o versículo de número 11, Moisés deu ordem naquele dia ao povo dizendo: quando houver passado o Jordão, estes estarão sobre o monte Gerezi, para abençoar o povo, Simeão, Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim. E estes estarão no monte para amaldiçoar sobre o monte Ebal, Rubens, Gades, Azer, Zabulon, Dan, Naftali. Ele divide as tribos. E os levitas e todo o povo
clamava ou selava em alta voz: Shalom. Quando ouvia a palavra de bênção sendo proferida, eles respondiam com a confirmação: estou ciente, estou sabendo, amém, está confirmado. Mas quando as palavras de maldição eram ditas no Monte Ebal, a mesma resposta que aquele povo dava: estou ciente, amém, confirmo que estava ciente. Deus não toma ninguém por inocente. A escolha pertence a mim e a você, mas Deus sempre mostra qual o caminho melhor para nós passarmos, para nós estarmos. E eu creio que você veio aqui nesta noite para Deus mostrar o caminho que você precisa trilhar a partir de hoje. Não é a partir de amanhã, é a partir de hoje. No versículo 15, para encerrar a minha palavra, no capítulo 27, maldito o homem que fizer imagem de escultura e de fundição, abominação ao Senhor a obra de tuas mãos. É justamente o contrário. No versículo de número 16 diz: maldito aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá amém. Maldito é aquele que arrancar o termo do seu próximo, e todo o povo dirá amém. Maldito é aquele que fizer que o cego caia no seu caminho. Pensa que este negócio não recai sobre muitos que estão levando muito cego a cair e a tropeçar? Cegos. Nós estamos vivendo um evangelho que as pessoas estão sem a luz divina, e culpa disso é de muitos líderes que não estão preocupados com a sã palavra, com palavra de correção, com palavra de doutrina, com palavra de ensinamento. Mas o Senhor não vai vir buscar um povo maldito, Ele vai buscar um povo que Ele abençoou, que Ele está abençoando. Na terra. Olha o que Nano Azevedo ele escreve na melodia. Ele pega essa passagem e começa a descrever em cânticos, quando ele diz: se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer. Alguém sabe? Pode começar, aleluia, eu estou terminando, aleluia. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Eu não preciso sair daqui para ir acolá para ser abençoado. Se eu tivesse a viva Deus, se eu tiver com o compromisso de Deus, chega, aleluia. E não é só disso, eu serei bendito. Tu serás bendito, aleluia. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei, bendito serei. Por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz. Aleluia, aleluia, Se aleluia. atentamente Cante esse ouvir a louvor com vida, Deus, os porque enquanto você abre o coração para cantar, Deus está te abençoando. obedecer, o Senhor meu Deus
profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Aleluia. Bendito serei, Aleluia. bendito serei, por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será, quando eu obedecer a sua Aleluia. Jesus, você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Se tem alguém que está chateado aqui nesta noite, porque ele deve estar ao derredor, é Satanás, porque você está abençoado, protegido e guardado, e a bênção de Deus está sobre a tua casa, sobre os teus filhos, porque a palavra de Deus garante: bendito será o fruto do teu ventre, bendito será tudo que você colocar na tua mão, o teu veículo será abençoado, aleluia, a tua casa, quando você leva a mão na fechadura para abrir ou para fechar, está abençoada, porque ela é contigo no sair, e ele é contigo no voltar, está abençoado. Eu queria perguntar nesta noite, você tem alguém para Jesus aqui nesta noite? Aleluia. Ele quer te abençoar muito mais. Bendito serás se atentamente ouvir a voz de Deus. Tem alguém? Aleluia. Vem cá, meu querido. Aonde está a segunda pessoa? Ei, glória. Oh, louvado seja Deus. A palavra de Deus tem endereço. Aleluia. Aleluia. Onde tem mais uma pessoa para Jesus nessa noite? Tem a segunda pessoa. Aleluia. Se atentamente ouvir a voz de Deus e os mandamentos seus obedecer. Aleluia. Quem sabe você parou na sua caminhada, aleluia, as dificuldades vieram, mas hoje é uma noite que Deus escolheu para te abençoar, a você, a tua casa e tudo que você tem. Tem mais alguém nesta noite? Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Onde tem uma segunda pessoa? Levanta a tua mão que nós queremos orar por você. Aleluia. Oh, glória a Deus. Esse homem fez a decisão mais sábia da vida dele, porque certamente ele ouviu a voz de Deus nesta noite, e ele deu crédito à voz de Deus. Então, a partir de então, aleluia, ele obedecendo a tua palavra, certamente a bênção de Deus estará sobre a vida dele, sobre a casa dele, sobre a família dele, sobre tudo que ele colocar as mãos. A promessa de Deus, não é eu que estou prometendo, a Bíblia garante isso. Bendito será, bendito serás. Aleluia, Jesus. Pastor Osmar, faz a confissão de fé com o nosso irmão e ore por ele, por favor. Aleluia. Irmãos, aqui está o irmão Paulo Sérgio, que está retornando para Jesus. Segundo ele, estava parado, e hoje ele voltou a escolher a vida novamente. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar por ele então? E quem prometeu as bênçãos não foi o pastor Reidmar, ele só nos lembrou. Ele falou várias vezes, quem prometeu foi o Deus que escolheu ele. É ele. E aquilo que Deus promete,
Ele cumpre. Amém? Glória a Deus. Soberano Deus, eterno, glorioso Pai, é no nome glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo que estamos orando ao Senhor pela vida do irmão Paulo Sérgio, que se sentiu, ó Deus, parado e hoje está retornando ao Senhor. Amado e eterno Jesus, se porventura ele tem cometido algum tipo de pecado, que o Senhor perdoe neste momento. Reescreve o nome dele novamente no teu livro, cobre ele com o teu poder, renova ele com o teu espírito, enche ele de ti, Jesus amado, cobre ele com o poder do Senhor. Oh, e não permita mais, Jesus, as setas do inimigo penetrar nem na mente, nem no coração do teu servo. Cobre ele para a glória do teu nome, e que ele retornando agora para a tua casa, ele retorna, Senhor, com as bênçãos do Senhor na vida dele, levando para a sua família, levando para o trabalho, aonde ele colocar as mãos, o Senhor coloque a tua bênção, como o Senhor prometeu a ele nesta noite, porque nós somos testemunha vivo da tua palavra gloriosa. Oh, papai, continue abençoando a tua igreja, continue abençoando o teu filho, o nosso pastor Reidmar, a família, oh pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, oh papai, cuida desse teu servo agora e faz dele o teu vaso de bênção, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe. Palmas, irmão. Queridos, assenta um pouquinho para nós possamos dar os nossos